Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez, né? Para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, dentro da Palavra de Deus. E queridos, o tema de hoje é muito interessante. Enraizadas em Cristo. Enraizadas em Cristo. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no terceiro trimestre de 2022. Foi um artigo escrito por Liane Nepomuceno, Enraizadas em Cristo. Mas o que é que você entende por enraizadas? O que é que você acha que quer dizer isso? Antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus? Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo dia que tu nos deste, pela tua presença em nós, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui. Estamos porque tu nos deste a oportunidade de aqui estarmos. Que o teu nome seja exaltado, glorificado em nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos mais uma vez por cada live que a tua palavra está adentrando neste dia, nesta noite. Toma, Deus, nas tuas santas mãos, ó Senhor. Sonda, ó Pai, esquadrinha a cada coração. Vê, ó Pai, quais são as necessidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, que tu estejas, ó Deus, a sustentá-la, Pai, a cada um, ó Deus, restaurar todas as áreas que precisam ser restauradas. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Pai amado, usa-nos, ó Deus, como instrumentos, ó Deus, nas tuas santas mãos. Que aqui não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por ti. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Enraizadas em Cristo, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2022. Esse é o estudo de agosto, tá? O tema muito interessante, principalmente pela época que nós estamos vivendo, Enraizadas em Cristo. O que é que você imagina por enraizada? O que é que você pensa em raiz, né? Onde ficam as raízes? Aonde ficam as raízes? Embaixo da terra, né? A raiz, ela fica fincada no solo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar enraizadas, firmes ali, fincadas aonde? Em Cristo. E quanto mais profundas são as raízes, mais a árvore ela se torna firme, inabalável, né? Nós já falamos aqui sobre a palmeira, que tem quilômetros de raízes, né? E aí o vento vem, bate para um lado, bate para o outro, joga para um lado, joga para o outro, e a palmeira está ali firme, ó, inabalável, mesmo diante das tempestades da vida. A mesma coisa são as nossas vidas enraizadas em Cristo Jesus, né? Mas a autora começa aqui com a pergunta. Ela já perguntou para a gente o que é que você entende por estar enraizada, né, em Cristo. Quais são as evidências que nós devemos esperar de uma pessoa enraizada no Senhor Jesus? Quais são as evidências? Como eu falei, elas estão firmes, né? Inabaláveis como a palmeira, mesmo diante das tempestades. Você já observou que as palmeiras, elas deitam até o chão, de acordo com o vento, mas depois elas retornam à posição original? Mesmo o vento com quilômetros de força, né? Que a quilômetros por hora, a palmeira está ali, ó, firme, inabalável. Isso por quê? Porque as suas raízes são profundas. E elas vão contornando todos os obstáculos e vão se fincando cada vez mais. É muito interessante mesmo nós observarmos uma palmeira. Então, quando a autora fala aqui que nós devemos estar enraizados em Cristo, é isso. E o que se esperar de uma pessoa enraizada no Senhor Jesus? Se espera que essa pessoa realmente esteja inabalável diante das tempestades da vida. Só que no século 21, esse século, queridos, no século que nós estamos, esse século ele tem sido marcado por inconstâncias. Por inconstâncias nos sentimentos, nos comportamentos, nas opiniões, nas atitudes. A gente vai ver a questão da inconstância. É a igreja do Senhor com relação à firmeza, né?
Muitos se acomodaram, muitos ficaram em casa, muitos perderam a fé nesse período de 2 anos de pandemia. Só 2 aninhos de tribulação. Agora imagine se fosse já, né, aquela tribulação de Apocalipse, a perseguição da igreja, onde a palavra de Deus nos diz que seremos decapitados, seremos mortos por professarmos a nossa fé. E aí? Se em 2 anos aconteceu isso, imagine se há uma perseguição maior. Imagine se nós vivêssemos na janela ali 10/40, em que o evangelho não pode ser anunciado porque as pessoas são mortas só em falar em Jesus. Né? Então a gente vê aqui que faltou o quê? Faltou constância, faltou firmeza, faltou raiz, faltou profundidade na fé. Então, se percebe a profundidade da fé, se percebe a constância, se percebe a profundidade em Cristo no cristão, pelo momento como ele age na hora das dificuldades, no dia a dia também. Então, nós temos uma geração marcada por essa falta de fidelidade, pessoas cheias de inconstâncias, pessoas rasas em seus pensamentos, pessoas que não se preocupam em fincar raízes em um terreno seguro, aonde poderão ter certeza que na hora das crises, das adversidades, elas não tombarão com fragilidade. Existem pessoas que querem, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem construir suas casas na areia. Quanto mais fácil for, melhor. Quanto menos trabalho der, melhor. Então, estamos vivendo uma época de inconstâncias. Estamos vivendo uma época de inconstâncias. Mas, queridos, a palavra de Deus tem uma palavra para todos os momentos das nossas vidas. Seria diferente nesse momento agora, em relação à nossa firmeza espiritual? Não seria, né? A palavra de Deus, ela fala e deixa bem claro o seguinte, em Colossenses 2, versículo 6 e 7, ali Paulo escrevendo à igreja de Colossos, ele diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha o segredo. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos só aceitar a Jesus. A palavra de Deus nos diz, assim como nós recebemos a Cristo, que nós permaneçamos em Cristo. Que continuemos a viver no Senhor Jesus. Que sejamos, queridos, enraizados em Cristo e edificados no Senhor Jesus, firmados em nossa fé, como nós fomos ensinados. E ele termina com um segredo aqui, transbordando de gratidão. A gratidão é o segredo para uma vida feliz. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus pela oportunidade de você respirar, por mais um dia que Ele te deu. Seja grato a Deus pelo emprego que Ele te deu. Talvez você não esteja satisfeito nele, mas sabia que Deus te deu saúde? Deus te deu disposição e te deu um emprego que muitos estão aí correndo atrás. E você tem a oportunidade de despertar, de levantar, acordar e ir trabalhar. Que coisa maravilhosa! Seja grato ao Senhor. Faça o seu melhor. Seja grato a Deus pela família que Deus te deu. Talvez você esteja insatisfeito com algumas coisas que acontecem na sua família. Mas, queridos, foi a família que Deus te deu. Seja grato a Deus. Dê o seu melhor para a sua família. Dê o seu melhor para o seu esposo, para os seus filhos. Você vai ver a diferença. Faça o seu melhor aonde você estiver. E faça isso enraizados em Cristo Jesus. Então, o texto nos diz que nós não devemos só receber a Cristo, mas devemos continuar vivendo no Senhor Jesus, enraizadas nele. E é o que o estudo de hoje vai falar. E aí a autora ela traz aqui, né? Ela traz o seguinte. Helena
Liane Nepomuceno fala o seguinte, que dentro da vida de Maria, da vida de Maria de Betânia, nós vamos tirar lições maravilhosas para as nossas vidas. E é o texto que nós estaremos estudando, né? O versículo base é João 12, versículo 3, nós estamos na linguagem nova, né? Na linguagem nova internacional, essa é a versão da linguagem nova internacional que você está vendo aí na sua tela, e nós vamos aprender com a vida de Maria sobre as características de uma mulher enraizada, de um homem enraizado em Cristo Jesus, né? Diz assim a palavra de Deus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A Bíblia faz uma ressalva aqui, um perfume caro, um perfume caro. Quando a gente pensa em perfume caro, talvez você pense em um perfume de 300, 400, 500 reais, né? Mas esse perfume aqui, queridos, era a essência do perfume, né? Ele era a essência. E esse perfume, ele era vendido em gotas. Alguns estudiosos afirmam que esse perfume que Maria derramou sobre Jesus, né? Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A Bíblia nos diz que esse perfume era extremamente caro. Alguns estudiosos afirmam que esse perfume era vendido em gotas. Era tão caro que ele era vendido em gotas. E ele era usado com a noiva, né? A noiva comprava no decorrer da sua vida ali, da sua juventude, as gotas do perfume, ia comprando por gotas, colocava-se em um frasco de alabastro e deixava ali para ser utilizado na noite de núpcias para o seu noivo. Um perfume extremamente caro. Mas esse perfume, que era tão caro, que não era vendido 50 ml, 300 ml, mas as gotas, né, por ser caro, foi o perfume que Maria derramou aos pés de Jesus. E aí a autora fala o seguinte, que em Maria de Betânia, quando ali esse texto ele se encontra em João, capítulo 12, de 1 a 11, você vai ver toda a narrativa, nós não vamos ler aqui, por ser um texto longo, nós vamos nos firmar mais nessa parte aqui de Maria, quando ela derrama, né? Quando ela derrama esse frasco de perfume caro, quando ela quebra o frasco do perfume e derrama em Jesus, nos pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos, a gente vai se atentar mais para essa parte aqui. Mas o texto todo ele se encontra em João, capítulo 12, depois você pode estar lendo em sua casa, de 1 a 11, você vai encontrar toda a narrativa. Então o que é que acontece? A autora diz o seguinte, que quando Maria comete esse ato de adoração, né, ela percebeu em Maria algo que ela denominou uma adoração extravagante, né? Maria foi extravagante. Maria foi extravagante. Aquele ato de quebrar o vaso de alabastro e derramar o perfume em Jesus, né? Teve todo um significado. Teve todo um significado. E expressou uma adoração, queridos, sem preço. Uma adoração genuína, uma adoração desprendida de bens materiais. E isso é um exemplo para nós nos dias de hoje, porque tem muitos cristãos que são avarentos, né? E a gente vai ver que Maria, ela não se prendeu a valores, Então, quando Maria faz esse ato extravagante de adoração, Maria consegue com o seu gesto. Olha quantas coisas Maria conseguiu fazer. Ela escandalizou ali as pessoas que estavam ao redor. Ela chocou as pessoas. E ao mesmo tempo ela conseguiu impregnar no local
a adoração enraizada, firme e consistente e fiel ao Senhor Jesus. Ela conseguiu impregnar no local aquele cheiro agradabilíssimo do perfume de purnar, né? Daquele perfume caríssimo, preencheu todo o ambiente, Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente vai ver que esse cenário, no contexto ali, Maria, ela não tinha sido convidada para estar ali, né? Não era um cenário favorável à adoração daquela mulher. A gente vai ver que Jesus, ele é convidado para jantar. E ali ele está na mesa jantando, e quando naquela época as mulheres não se assentavam à mesa com os homens, então não era um cenário favorável. Jesus estava sentado ali com os seus discípulos que o acompanhava, com os amigos, mas estavam à mesa fechada. Era um ambiente fechado. Talvez Marta estivesse ali ajudando a servir, né? As mulheres estavam ali para servir, mas não para participar daquela comunhão com Cristo. Então, quando Maria, ela adentra o local e em meio ali a uma roda de homens, ela invade, né, o local, porque ela não foi chamada para estar ali. Ela não tinha o direito de estar ali naquele momento. Ela vai ali e não só adentra o local, mas ela quebra o perfume, né? O vaso de alabastro, derrama o perfume em Jesus. Maria, ela chocou, né? Ela chocou os homens ali ao entrar, ela chocou ali o ambiente, ela chocou ao quebrar o vaso de alabastro, a derramar aquele perfume. A gente vai ver que Judas, na avareza e pensando, porque quando Judas fala assim, olha, ela poderia ter vendido esse perfume aqui e dado para os pobres, Judas não estava pensando em ajudar os pobres, mas como ele cuidava da bolsa, né, como ele era o tesoureiro ali, administrava ali os bens, ele metia a mão no que não era dele, ele pegava. Então ele estava preocupado no quanto ele perdeu, porque Maria não doou aquele dinheiro para Jesus ali e para ele administrar, né? E aí ele poderia pegar uma parte daquele valor para ele, mas Maria derramou o perfume aos pés de Jesus. Então, escandalizou, né? Com seu gesto ela escandalizou, ela chocou, mas ao mesmo tempo ela perfumou. Ao mesmo tempo foi possível ver no ato de Maria um ato de uma adoração enraizada, uma adoração firme, uma adoração consistente, uma adoração fiel ao Senhor Jesus. E apesar de todo o ambiente desfavorável, ela não temeu. Por quê? Porque a sua fé estava enraizada em Cristo. Jesus Cristo era o foco das suas atenções. Jesus Cristo era o sustento dela e o foco da sua vida. Então, por que ela temeria as oposições? Né? Ela era grata. Maria tinha um sentimento de gratidão muito grande. A gente vai ver que Maria, a história de Maria, ela é muito interessante, porque Maria era irmã de Lázaro, irmã de Marta. A gente vai ver que Maria, quando Jesus vai jantar, né, na casa de Marta, Marta está ali preocupada com os afazeres, com o lidar do dia a dia, e Maria faz o quê? Vai sentar lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E aí Marta, de Jesus, já angustiada, vendo ali a ação da sua irmã, fala: Jesus, não te dá, você não se incomoda que Maria deixa eu fazer tudo? E aí Jesus Cristo fala: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Maria fez o que era melhor. Maria escolheu a melhor parte, que é estar enraizada, que é ouvir a minha palavra. Às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados em ativismo, em fazermos isso, aquilo outro, nos esquecemos da essência, da palavra. Estamos às vezes tão preocupados em fazer atividades na igreja e nos esquecemos para quem nós fazemos. Qual o real sentido daquilo ali?
Não é mostrar que fazemos, mas servir ao Senhor com adoração, com o nosso melhor. E Maria é independente das dificuldades, independente dos empecilhos, independente do ambiente que não lhe era favorável, Maria estava com foco em Jesus. Às vezes, muitas pessoas perdem a fé diante das dificuldades da vida, porque o seu foco não estava em Jesus. Precisamos focar em Jesus. Ter em nosso coração um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus por você existir. Gratidão a Deus porque Ele te deu mais um dia, mais umas horas, momentos com a sua família. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Seja grato. Maria foi grata. Maria, ela tinha um sentimento de gratidão a Deus muito grande, muito grande. Cristo ressuscitou o seu irmão. Cristo ressuscitou o seu irmão que estava morto há 3 dias. Maria não cabia em si. Maria estava cheia e ela disse, olha, eu me desprendo do material e sirvo ao Senhor com amor. Queridos, eu não quero dizer aqui para você que dinheiro faz mal não, tá? Faz muito bem, quero só dizer isso. Algumas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, realmente não traz, mas paga as contas e dá muitas coisas que traz alegria, né? Mas o que nós estamos falando aqui é a avareza, do amor ao dinheiro, do apego aos bens materiais que muitas vezes nos impedem de adorar o Senhor, de servir a esse Deus como Ele merece, né? E nesse século que nós estamos vivendo de inconstâncias, qualquer coisa nos faz nos desviarmos da fé. Qualquer coisa deixamos a Deus, deixamos a igreja, porque um irmão olhou torto, porque o pastor falou algo que você não gostou, porque o louvor cantou a música que você não gostou, porque você estava tocando assim e alguém disse que você não tocou bem. Tem gente se afastando da igreja por qualquer coisa, por qualquer motivo. Sabe o que é isso? Inconstância. Uma fé rasa, uma fé que não está enraizada no Senhor Jesus. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, Paulo falando da igreja em Éfeso, ele diz o seguinte, queridos, ele diz o seguinte: olha, o propósito mesmo, o objetivo é que eu e você não sejamos mais como crianças, não sejamos mais meninos na fé, mas que por qualquer coisa nós somos levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, como ondas. Você já viu uma onda levando uma sandália, um objeto ou qualquer outra coisa? A onda vai, a sandália vai, a onda vem, o objeto vem, né? Observe isso com as folhas, os galhos secos que são levados pela onda. Vai, vem, até afundar completamente. E quando nós não estamos enraizados em Cristo, Paulo estava dizendo à igreja ali, olha, o propósito que eles não é que vocês sejam crianças, meninos na fé, que por qualquer coisa vocês sejam levados, sai de uma igreja, não me dei bem aqui, vou para outra igreja, dessa igreja eu vou para outra, da outra eu vou para outra, da outra eu vou para outra, e quando vê você já está no mundo. Sabe por quê? Porque em qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas imperfeitas. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Todos nós temos falhas, todos nós temos erros. Não devemos nos espelhar por A ou por B, mas o nosso exemplo deve ser o de Cristo.
O nosso exemplo deve ser o Senhor Jesus. E era isso que Paulo estava dizendo ali à igreja em Éfeso. Olha, sejam firmes. Não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrina, para lá e para cá, né? Mas pela astúcia de homens que acabam induzindo outros ao erro. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos, como Maria, estar firmados em Cristo, para não sermos, como Paulo expressou ali em Efésios capítulo 4, 14, levados, né, de um lado para o outro, como com ventos de doutrinas de homens e de homens espertos e astutos que acabam induzindo outros ao erro. Então, e que não possamos ter a nossa mente inconstante. Como Paulo explica ali em Tiago 1, versículo 8, que diz, olha, ter a mente dividida e instável. A alergia atacou. Perdão. Ter a mente dividida e instável em tudo que faz, mas que possamos estar firmados, alicerçados em Cristo, né? Gente, perdoa aí. A alergia atacou, o tempo está mudando e está meio chuvoso, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo nos diz isso, que possamos estar firmes. E aí, o que é que nós podemos aprender? O que a autora pergunta aqui, o que aprender com Maria para termos uma vida enraizadas em Cristo? O que aprender com o exemplo de Maria para ter uma mente enraizadas em Cristo? Em primeiro lugar, não podemos nos incomodar com o preço a ser pago ao fincar nossas raízes. Maria, ela escolheu o perfume mais caro. Ela não se incomodou com o valor do perfume, com o tempo que ela tinha juntado aquele perfume, provavelmente para a sua noite de núpcias, né? Mas ela derramou, ela não se preocupou, ela se desprendeu e quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o perfume em Jesus, né? Ela não se incomodou. E a vida enraizada em Cristo, queridos, exige sacrifícios. A vida enraizada em Cristo exige sacrifício, exige renúncia. A gente vai ver em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, que o rei Davi, ele deixa isso bem claro. Quando o rei Davi diz assim, olha, mas respondeu o rei, respondeu a Araúna, olha, não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Sabe o que estava acontecendo quando Davi disse isso? O povo estava bem, né? Davi, de repente, resolveu fazer uma contagem do povo. Olha, vamos fazer um censo. Vamos fazer um censo para a gente ver quantos homens de guerra a gente tem. Para termos uma noção da nossa potência bélica, né? Para ter noção da nossa potência como exército de Deus. E aí Davi manda fazer esse censo. Mas Davi, queridos, ele é alertado de que não deveria fazer isso. Davi é alertado que não deveria fazer isso. E aí Davi diz, o que é que acontece? Davi é alertado, né, que não deveria contar o povo. Davi dita a Davi assim, olha, que o Senhor, Joabe chega para Davi e fala para Davi, olha, que o Senhor multiplique o exército que você tem, né? Rei, que Deus multiplique como a areia do mar o seu exército. Não precisa você contar, Deus tem te dado vitórias, inúmeras vitórias. Não precisa você ficar contando o povo, mas Davi prevaleceu como rei à sua vontade. E Davi levantou um censo. Só que depois que Davi fez isso, o coração de Davi pesou. Ele percebeu que ele havia pecado contra Deus. Ele percebeu que havia feito algo de errado. E aí, o povo pagou, né?
o profeta chega a Davi, dá 3 opções a Davi, e aí Davi fala assim: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque na mão de Deus a gente tem a oportunidade de Deus quebrantar, porque Deus é misericordioso. Então, melhor estar na mão de Deus que na mão dos homens. E aí Deus levanta uma peste ali, muitos morrem. E Davi agora, né, ora ao Senhor e diz: Senhor, que essa punição venha para mim, venha para minha família, né, para minha descendência, mas não para o povo, porque quem pecou fui eu. E às vezes as pessoas acham, e eu quero abrir uma ressalva aqui, às vezes as pessoas acham que o seu pecado não afeta o outro. É engano. Uma igreja em pecado, ela afeta em muito. Um irmão em pecado, uma pessoa em pecado dentro da igreja, afeta em muito o corpo da igreja, porque nós somos parte, nós somos corpo um do outro. Observe que se um dedinho estiver machucado, todo o corpo sente. Observe que quando você está com uma inflamação, uma infecção, você tem febre. Então, todo o corpo, ele sente. E ali o povo de Deus sentiu pelo pecado de Davi. E Davi pede ao Senhor, clama ao Senhor por misericórdia. E o profeta do Senhor chega a Davi e diz a Davi: olha, vai lá e oferece ao Senhor um holocausto em Araúna, né? Vai lá e edifica um altar ali em Araúna. E aí, Davi vai. Quando Davi vai para Araúna, que Araúna vê o rei chegando com toda a sua comitiva, nossa, olha quem está aqui, o rei está aqui, né? E aí Araúna diz: olha, Davi diz o objetivo dali, o porquê que ele estava ali, que ele veio comprar bois, né, para oferecer ao Senhor, holocaustos para oferecer ao Senhor, e ele iria comprar também o terreno onde o holocausto seria oferecido. Araúna, que estava também pagando o preço pelo pecado de Davi, porque afetou todo o povo, Araúna disse: sim, rei, olha, eu vou dar, não precisa pagar nada, pegue o que o Senhor quiser, é tudo seu, não precisa pagar nada. Querido, sabe qual foi a resposta de Davi? Não. Foi um imediato não. E Davi complementa: eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Muitos estão vivendo em pecado e não querem pagar o preço. Muitos querem viver uma fé sem pagar o preço da fé, sem a renúncia. Queridos, fé implica renúncia. Servir ao Senhor implica renúncia. Nós estamos vivendo em um mundo de facilidades, onde a promiscuidade, o pecado tem se proliferado de forma exponencial. E o Senhor nos convida a uma fé genuína de adoração. E não podemos, queridos, estar preocupados com o preço que iremos pagar, por termos uma fé enraizada em Cristo, por termos nossas convicções, por defendermos nossos preceitos. Precisamos ter uma fé enraizada no Senhor Jesus. Muitos querem servir a Deus sem pagar um preço. Muitos querem oferecer sacrifícios ao Senhor, mas sacrifícios que não lhe custem nada. É muito fácil ir lá para frente da igreja com a vida em pecado, adorar o Senhor e continuar fazendo o mesmo que você fazia. É muito fácil você chegar a sair para evangelizar com a vida toda desgraçada. É muito fácil. Mas Maria renunciou ao quebrar o vaso de alabastro. Davi teve a oportunidade de, olha, porque Deus tinha dito para Davi: vai lá, serve um sacrifício lá em Araúna, né? Vai em Araúna e edifica um altar ali em Araúna e sacrifica ao Senhor.
Mas Deus não falou, compre o terreno e compre o que você vai servir para o holocausto. Davi era rei, ele tinha direito também às porcentagens de terra. E como rei, quando ele vai ali pessoalmente, Araúna diz, não, é seu, pega o que você quiser. E Davi diz, não, eu vou pagar o preço justo. Como cristãos, queridos, nós precisamos ser justos. Se eu errei, eu preciso pedir perdão a Deus pelo meu erro e pagar o preço por ele. Deus perdoa o pecado, mas nós pagamos o preço pelos nossos erros. E nós precisamos muitas vezes pagar o preço. E nós precisamos também pagar o preço por servirmos ao Senhor. Há um preço a ser pago. E Maria não fez de rogada, ela quebrou o vaso de alabastro sem se preocupar com o preço do perfume. Davi não usou da sua posição de rei. Ele quis pagar o preço justo, porque ele disse, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Aqui nós não estamos falando agora de bens materiais, nós estamos falando, queridos, do que é que você tem renunciado para servir ao Senhor? Nada? Continua do mesmo jeito? A Bíblia diz que nós devemos vir como nós estamos, mas nunca nos falou que nós devemos permanecer como estamos. Muito pelo contrário, diz que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas, lapidando, tirando as impurezas, tirando aquilo que precisa ser lapidado. Há um preço a ser pago a servir ao Senhor Jesus. E esse preço, ele vai nos levar a uma vida de renúncia, de sentir dor, de matar a carne, porque é uma luta constante entre carne e espírito. E nós precisamos priorizar o espírito e valorizar cada momento íntimo de comunhão com Deus. Valorizar o silêncio na hora da vingança. A vingança, ela pertence a Deus. A Bíblia nos diz, se alguém te oferecer uma face, oferece a outra. Isso é renúncia. Perdão. Nós não conseguimos muitas vezes liberar o perdão. Precisamos ser gratos a Deus pela vida que hoje temos, porque foi a morte de Cristo Jesus ali no Calvário que permitiu a eu e a você que eu e você tivéssemos vida. Permitiu a eu e a você a vida eterna. Permitiu a mim e a você a vida eterna. E aí, essa vida de servir ao Senhor implica renunciar. Pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é renúncia. Entregar o melhor do nosso tempo ao Senhor é renúncia. Às vezes nós passamos uma carga de trabalho a semana toda e nós precisamos renunciar muitas vezes àquele momentinho de descanso para estar aos pés do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Deus renova as nossas forças como as da águia. Faça a experiência para você ver. Renunciar os nossos momentos ao sol para estarmos na EBD. Olha que coisa gloriosa, o quanto você vai aprender ali na palavra de Deus. Muitas igrejas têm fechado aos domingos pela manhã, porque muitos não estão indo cultuar, adorar o Senhor, porque o domingo é o único dia de folga, então eu vou para o shopping, vou para a praia, vou viajar, vou ver um amigo, vou ver uma amiga, vou ver uma ente querida. A gente sempre tem uma desculpa para dar, para não priorizar a casa do Senhor. Então que possamos estar separando tempo para Deus. Separar tempo para Deus é renúncia. O melhor da nossa idade, o melhor das nossas posses, das nossas capacidades, dar o nosso melhor para Deus é renúncia. Nós precisamos renunciar muitas coisas em favor do reino de Deus. E aí, a palavra de Deus nos diz assim, a palavra de Deus, queridos, nos diz assim, em 1 Pedro 2,17.
tratem a todos com o devido respeito. Nós precisamos renunciar, viver uma vida de constante renúncia, mas no mundo dirigido pela inconstância, no mundo dirigido por ter uma posição radical, choca muito. No mundo em que a promiscuidade está proliferando de forma avassaladora, ter uma vida de santidade choca, escandaliza. E nós somos sentenciados pejorativamente de fundamentalistas, de sectaristas, de intolerantes, né? Porque nós não concordamos. E nós precisamos, no entanto, nos posicionarmos como cristãos. Nós precisamos defender as nossas convicções, os princípios bíblicos, né? As nossas convicções baseadas na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta, né? Nós precisamos defender as nossas posições bíblicas dentro da palavra de Deus, porque às vezes a gente defende nossas posições, mas completamente fora da palavra de Deus. Lembrando sempre, queridos, que a nossa vida, a regra da nossa vida é a Bíblia Sagrada. É ela que dirige nossa forma de agir, nossa forma de viver. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é a ordem, é o nosso manual de vida. E na palavra de Deus nós encontramos tudo. Mas, infelizmente, muitos querem que suas ideias, que seus conceitos sejam aceitos, mas são intransigentes, intolerantes, quando nós nos colocamos, nós nos posicionamos com relação também a defender a verdade de Deus. Então é preciso lembrar que a nossa posição, de forma alguma, ela pode desrespeitar também o outro. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu direito termina quando começa o do outro, e o do outro termina quando começa o meu. E que o respeito é a base de tudo. O amor, o respeito é a base de tudo. E eu posso não concordar com uma opinião, mas eu respeito a sua opinião. Assim como você pode não concordar com a minha opinião, com o que eu estou dizendo, mas você precisa respeitar, porque é a minha opinião, né? Então nós precisamos defender a palavra de Deus, mas também nós não podemos ser intransigentes. Nós não podemos ser intolerantes. É preciso lembrar ainda que a nossa posição não deve de forma alguma, né, desrespeitar o próximo. E nós precisamos fazer como a palavra de Deus nos convida em 1 Pedro 2, capítulo 17, versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Respeite. A máxima de Jesus é: façam com os outros o que vocês querem que façam com vocês. Está em Mateus 7,12. Tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados. Eu costumo sempre falar com os meninos lá na sala. Eu falo, eu não grito, não gosto de gritar porque eu não gosto de ouvir grito. Trato vocês com respeito porque eu gosto de ser tratada com respeito. Eu trato os outros com respeito porque eu gosto de ser tratada com respeito. Eu dou uma boa noite, um bom dia, porque eu gosto de receber bom dia e boa noite. Eu gosto de ser tratada bem, então eu trato a todos bem. E essa é a máxima de Cristo. Então respeite aos outros, a regra fundamental, né, a regra de ouro. Uma mulher, um homem enraizado em Cristo, ele faz a diferença pagando o preço por fazer essa diferença, mas não se esquecendo do respeito para com o próximo. Porque sem esse respeito, ele não pode cumprir a sua missão de levar, né, a Jesus Cristo por onde quer que for. Segundo, uma vida enraizada em Cristo é uma vida que entrega tudo. É uma vida que entrega tudo. Maria não derramou apenas algumas gotas do perfume. A Bíblia nos diz que Maria quebrou o vaso e todo o conteúdo foi despejado aos pés de Jesus. Se a minha vida ela está enraizada em Cristo, então eu estou firmada em Cristo, eu estou inabalável, então eu não existo sem o Senhor Jesus. Portanto, Ele é tudo para mim. No livro de Atos, a gente vai ver que Paulo ele transborda desse sentimento quando ele fala em Atos, capítulo 21, versículo 13, Paulo diz assim:
Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo disse para a igreja assim, a igreja preocupada com Paulo, e aquele chororô: não vá, porque você vai morrer, você vai ser preso, vão matar você, Paulo, por você falar sobre do caminho, por você falar sobre Jesus. Aí Paulo diz: olha, por que vocês estão chorando, me deixando triste? Eu estou triste por causa de vocês. Meu coração está se partindo. Não chorem, eu estou pronto para não só ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus, porque Paulo diz: olha, para mim o morrer é Cristo, para mim o morrer é Cristo, né? O morrer e o viver é lucro. Nós precisamos, queridos, viver nessa vida tendo Cristo como base de tudo. Precisamos fazer como Paulo, estar pronto. Muitos não estavam prontos para o período que a igreja viveu de distanciamento social. Muitos não estavam prontos para o período das facilidades. Muitos não estavam prontos para o século 21. Mas a palavra de Deus nos convida a não só recebermos a Cristo, mas sermos enraizados nele. A sermos enraizados nele. Essa entrega, fazer essa entrega como Paulo, pode parecer aos olhos do mundo, como pareceu ali aos irmãos da igreja, uma tolice religiosa. Paulo, não vá, isso é loucura. Eu imagino os irmãos dizendo: não vá, não faça isso, é loucura. Você pode fazer. Paulo disse: não, Deus me convidou para ir. Deus me convidou para ir. Deus me convidou para ir. O que Deus tem convidado você para fazer, meu querido, minha querida? O que Deus tem tocado no teu coração? O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? E que você não tem renunciado, que você não tem atendido, porque está preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar, com o que você tem que renunciar. Então, ser enraizado em Cristo nos leva a tomar decisões baseadas na Bíblia e nas verdades absolutas e inegociáveis da palavra de Deus. As verdades da palavra de Deus, elas são inegociáveis. Então, neste mundo, Nepomuceno nos fala o seguinte, que neste mundo nós precisamos fincar nossas raízes em Cristo. E assim mataremos diariamente nosso eu por causa das nossas convicções cristãs. Por causa das nossas convicções cristãs. Nós temos a realidade de marcar o mundo com as nossas atitudes. Mas para fazer isso, como eu posso fazer isso se os meus pensamentos são egoístas, se a minha vida gira em torno de mim mesma, da minha família, dos meus bens, do que eu possuo, se eu não tenho um olhar holístico dentro da palavra de Deus, se eu não tenho um olhar para o necessitado, se eu fecho os meus olhos para a realidade e para o chamado, os meus olhos e os ouvidos para o chamado do Espírito Santo de Deus. Queridos, a igreja do Senhor, ela precisa de você. O Espírito Santo de Deus te convida a renunciar. Renuncie seu eu. Libere o perdão. Viva uma vida de consagração a Deus. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Como é que você vai ter uma vida enraizada em Cristo? Se você não busca servir a Deus, está cheio de melindres, cheio de não me toques, magoado com isso, com aquilo, procurando facilidades. A vida de servir ao Senhor é uma vida de renúncia. Nós precisamos pagar o preço sem nos preocuparmos com o preço a ser pago. E aqui, aqui no Nordeste, a autora coloca o seguinte, há uma expressão que diz assim, cheia de patinho. Nunca vi essa expressão lá. Passa na Bahia aqui, mas nunca vi essa expressão. Cheia de patinho para definir alguém
cheia de frescuras, né? Eu costumo ouvir cheia de piti, né? A gente ouve aqui piti, cheia de piti, cheia de dame-toque, né? Para definir alguém que exagera tudo, em tudo faz uma tempestade. A pessoa fala um A, você já ouviu um ABC. A pessoa falou uma palavra, você já ouviu um livro inteiro. E faz uma tempestade em um copo d'água, né? Então, precisamos, queridos, ser maduros, ter maturidade cristã, crescer. Não podemos ser como meninos, levados por ventos de doutrina. Precisamos ter maturidade para vivermos o que Paulo expressou à igreja ali em Gálatas, capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nossa vida deve ser totalmente entregues a Deus para sermos enraizados em Cristo. E aí a autora coloca aqui, finalmente tendo nossa vida enraizada em Cristo Jesus, nós podemos florescer, frutificar, transbordar Cristo além de nós mesmos. Nós podemos fluir o Espírito Santo de Deus. Algo que vai do interior para o exterior. Quando Maria derramou o vaso de puro nardo, a casa ficou toda perfumada. E quem passava ali sentiu o perfume. Todos que se aproximavam eram impactados com a perfume, com aquele ato de Maria. A nossa vida precisa impactar pessoas. Precisa transformar vidas. As pessoas precisam ser inebriadas, perfumadas. Precisam sentir o perfume inebriador de Cristo Jesus exalando dos nossos poros. Nós precisamos, queridos, estar enraizados em Cristo Jesus. Enraizados em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5, 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada. Não servirá para nada, exceto para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que Cristo estava dizendo? Vocês são sal, vocês são um tempero, mas se esse sal, que serve para conservar, para dar sabor, se esse sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, não serve para ser jogado fora. E vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma luz, queridos. Pega uma lanterna e tente esconder essa lanterna embaixo da cama. Ela não vai ficar escondida, a luz, ela sempre vai reluzir em meio às trevas. Precisamos brilhar. No mundo em que vivemos, nós precisamos fazer a diferença. Eu e você precisamos fazer a diferença. E aí a palavra de Deus nos diz em Mateus 15, 16, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim iluminará todos que estão na casa. Assim, queridos, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. No Sermão do Monte, querido, Jesus aqui disse que nós precisamos brilhar e nós precisamos estar dispostos a apontar para Ele através de nossas atitudes, e atitudes que glorifiquem a Deus, não que glorifiquem a nós mesmos. Tem muitos cristãos interessados em glória, em aplausos, em vidas de holofotes. Precisamos buscar a Cristo. Quem tem que brilhar em nossas vidas é o Senhor Jesus. Isso implica renúncia. Ao mesmo tempo em que nós exigimos de nós mesmos sermos radicais, precisamos fincar as nossas raízes em Cristo para não tombarmos, não nos inclinarmos para pensamentos mundanos. Nós podemos ser agradáveis e desejáveis companhias quando nós respeitamos ao próximo. Respeite o outro. Mesmo que você tenha opiniões divergentes, respeite. O respeito é a base de tudo.
E nós precisamos, assim como o sal, dar sabor. O sal, quando você coloca demais na comida, ele fica intragável. Jesus Cristo diz, olha, dê sabor. Faça a diferença sem fazer mal, sem prejudicar o outro. Faça a diferença dando sabor à vida do próximo, iluminando. As pessoas precisam ver as boas obras. Então, é necessário, como Jesus viveu, andar como ele andou, relacionar-se com os outros como Jesus se relacionou. Jesus sentava e comia com a escória da sociedade, com as pessoas que amavam ouvi-lo, que seguia, e a seguir uma multidão, seguia Jesus. E Jesus tratava todos com empatia, com respeito, mesmo aqueles que ele crucificaram. O que é que Jesus Cristo diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos, queridos, nos espelharmos em Cristo em nossas atitudes. A atitude de Maria contagiou alguns. E a nossa atitude? Tem contagiado? No local onde eu sou conhecido como alguém que serve a Cristo? Como alguém que serve a Cristo? Eu sou conhecido por fazer a diferença? Então, a autora coloca aqui que no local onde ela nasceu, o sol nasce primeiro, no ponto mais oriental da América, né? E é lindo, ela diz que é lindo ver o sol amanhecer às 4h30 da manhã. Aí ver o sol despontando, né? Aquele céu avermelhado, rompendo toda a escuridão. E ela fica pensando que seria tremendo se nós cristãos fôssemos assim, né? Fortes, contagiantes, ao ponto de romper a negritude do mundo, né? E romper a aurora e fazer a luz de Cristo resplandecer. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. E aí a autora pergunta aqui, e nós? E nós estamos fazendo a diferença? As pessoas estão vendo a diferença em nossas vidas? Nós estamos enraizados em Cristo? Maria ofereceu o mais precioso que ela tinha, ser bem mais precioso, e escandalizou-a muito. E nós? Estamos enraizados em Cristo? Estamos pagando o preço de escandalizar o mundo com os nossos princípios bíblicos? Realmente morremos para nós mesmos e estamos entregando tudo a Deus? Ou será que estamos barganhando e sendo infiéis com Cristo? Será que estamos barganhando com Deus? Algumas coisas são de Cristo e outras não. Isso não é totalidade, né? Maria não pegou o perfume aqui, colocou, vou derramar um pouco e deixar um restante para depois. Ela derramou tudo, entrega total. E nós precisamos, queridos, nos entregar por completo a Deus. A nossa caminhada cristã, ela tem dado fruto. As pessoas são impactadas por nossas vidas. Nós temos alcançado vidas com as nossas vidas. As pessoas têm visto Cristo em nós, têm visto Cristo em nós. Então, para guardar no coração, que eu deixo para você, está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Queridos, que Deus conceda forças, que Deus conceda sabedoria dos altos céus, que você não se importe com o preço a ser pago, mas que você finque raízes. Fincar raízes demanda trabalho, demanda tempo, mas o resultado é que venha o que vier, haja o que houver, você vai estar ali, firme, inabalável no Senhor Jesus. Que Deus nos conceda um espírito de ousadia e de coragem para fincarmos verdadeiramente nossas raízes no Senhor e sermos homens e mulheres plantados
em um terreno fértil, que leva uma vida, que leva para a vida eterna e que frutifica, né? Que dá frutos insta-tempo e fora de tempo, que dá frutos na temporada e fora de temporada. Que o nosso desejo de servir ao Senhor, que a nosso serviço ao Senhor leve também o desejo a outras pessoas de servirem ao Senhor, de se fincarem e enraizarem, né? Se fincarem suas raízes num terreno fértil que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana de paz, uma semana na sua presença. Tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Busque a Deus, busque ao Senhor, reserve tempo de qualidade com Deus e você vai ver toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz. Um beijo e um cheiro no seu coração. Muito obrigada a você que se inscreveu, tá? Você que se inscreveu, glória a Deus, aleluia, né? Estamos com muitos inscritos, mas ainda falta você. Falta seu amigo, falta sua mãe, falta sua irmã, né? Falta sua família. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos nos inscrever no canal. Olha, se o nome aparecer aí embaixo da sua tela em vermelho, inscreva-se. É só clicar ali no nome em vermelho que você já está inscrito. Se aparecer cinza, você não precisa clicar porque você já está inscrito no canal, tá bom? Um beijo, um cheiro em cada um de vocês. Vamos continuar orando porque juntos em oração nós somos mais fortes.